Boa noite. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, deixar o seu like e compartilhar caso vocês gostem. A palavra hoje está em 2 Samuel, no capítulo 12, que vai falar da morte do filho de Batseba. Quem foi Batseba? Batseba era uma mulher casada com um homem chamado Urias. E o rei, né, viu ela tomando um banho, desejou ela, né, pela janela do seu palácio, viu ela lá tomando um banho, né, na varanda do seu palácio, desejou ela e chamou ela e se deitou com ela, mesmo ela sendo uma mulher casada e seu marido se encontrando em uma guerra. Através desse erro que o rei teve, essa mulher se encontrou grávida. Ele, achando, né, pouco o erro dele, ainda foi lá, mandou que matasse, né, o marido dessa mulher, né, tramou a morte dele para que ele se pudesse ficar com a mulher, casar com a mulher, né? E a palavra vai dizer que o profeta, ele foi até Davi, repreendeu Davi, mostrou a Davi a repreensão que Deus deu, que Deus não gostou, ele viu e não gostou do que Davi tinha feito. E a palavra vai dizer que quando o filho de Batseba nasce, é o que fala aqui. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu à luz, a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou então Davi a Deus, orando pela criança, jejuando pela criança. E vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, quantos dias Davi já estava lá? 7º dia, jejuando e prostrado, né, em terra. 7 dias morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam eles, estando a criança ainda viva, a gente falava com Davi, porém ele não dava ouvida à nossa voz, como, pois, vamos dizer a ele que a criança é morta? Porque mais se afligirá ele. Viu, porém, Davi, que seus servos estavam ali cochichando com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse os servos, é morta a criança? Davi falou, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, se ungiu-se, se mudou de veste, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Disseram-lhe a seu servo, o que é isto que tu fizeste? Pela criança viva tu jejuou, tu chorou, porém depois que ela morreu, tu te levanta e come pão. Respondeu Davi, olha a resposta de Davi. Vivendo ainda a criança, eu jejuei, eu chorei, porque eu dizia, quem sabe se o Senhor se compadeça de mim, né? E a criança continue viva. Porém, agora que a criança é morta, por que eu vou jejuar? Eu agora que é morta. Porém, ela não vai voltar para mim. Olha que palavra, gente. Isso aqui eu quero trazer para a nossa vida hoje. Tem coisas na nossa vida que acontecem na nossa vida. E que a gente ora, que a gente jejuma, que a gente pede a Deus para que Deus nos deixe, para que Deus nos conserve, para que Deus permita que aquele algo fique na nossa vida. Certo? Enquanto a gente está pedindo, ou enquanto a gente está chorando, a gente está passando por aquela aflição, a gente está ali chorando porque a gente está no intuito de que Deus faça. Mas tem coisas na nossa vida que Deus já fez. Deus já mostrou que acabou. Deus já mostrou que já morreu. Deus já mostrou que não tem como mais, que acabou ali, que ali aconteceu e acabou. E não adianta mais você chorar. Não adianta mais você gritar. Não adianta mais você jejuar. Não adianta mais você ficar em terra, porque a decisão de Deus já foi tomada. A gente tem que aprender a aceitar como Davi aceitou. Enquanto Davi viu que ainda podia, ele ainda orou, ele ainda jejuou, ele ainda buscou, ele ainda clamou. Mas no momento que ele viu, ó, pra Deus já deu encerra aqui e acabou. Ele simplesmente se levantou, se recompôs, aceitou a vontade de Deus. E a palavra vai dizer que ele saindo dali, ele se deitou novamente, foi consolar sua esposa, se deitou com ela e novamente ela concedeu. E deu à luz a um filho, Salomão, que foi o sucessor de Davi, certo? Que foi o homem mais sábio que a Bíblia fala, certo? Então assim, gente, a gente tem que respeitar o processo. A gente tem que respeitar. Tem coisas que a gente tem que orar, tem que jejuar, tem que pedir. Mas chega uma hora
que a gente vê que não tem mais jeito, que a vontade de Deus foi feita, a gente tem que se levantar, se recompor, se alimentar e voltar a viver. E voltar a viver. Porque nem tudo que a gente vai pedir, que a gente vai orar, que a gente vai jejuar, Deus vai permitir. Talvez se Deus permitisse que aquele filho de Davi continuasse em vida, o quanto que essa criança não ia sofrer? Sendo chamado do filho do pecado, do filho do adultério, do filho do erro dos pais, entendeu? Então, quando Deus feriu a vida daquela criança e a criança morreu, Deus estava vendo o melhor. E Deus não deixou por isso. Deus consolou, dando a ele o quê? Mais um outro filho. Dando a ela um outro filho, pelo qual foi o quê? O rei de Israel. Foi o sucessor do seu pai. Como outro rei outrora, né? Que teve o rei. O reino não foi passado por filho, né? O reino foi passado para Davi, que não era filho de Saul. Dessa vez, a Bíblia mostra que Davi, o reino de Davi, quem sucedeu foi o filho dele, que foi o sucessor, né? Então, assim, a palavra que eu tenho hoje pra você é essa. Respeite a etapa da sua vida. Ore enquanto você tem que orar. Jejue enquanto você tem que jejuar. Busque enquanto você tem que buscar. Chore o tempo que você tem que chorar. Se Deus mostrar pra você que acabou, levante. Se recomponha. Tenha força. Porque o propósito de Deus é maior. O propósito de Deus é melhor. E Deus não nos tira nada para nos dar outro. Entendeu? Na verdade, Deus permitiu também de uma forma de punição também para Davi pelo seu erro. Entendeu? A criança, no caso, morreu no lugar dele, né? Do erro dele. Entendeu? Então, assim, que essa passagem encontre morada na vida de vocês. Vocês gostando desse vídeo, vocês compartilhem. Dê o like de vocês, gente, para esse vídeo chegar para outras pessoas. E assim outras pessoas também possam ouvir um pouco a palavra de Deus. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos.